Ela acordou nua, coberta de lágrimas e sangue, sem lembrar como chegou ali. O homem que amava secretamente por 23 anos estava parado na porta do quarto, com os olhos cheios de culpa e desejo. Eu não queria que acontecesse assim, Amanda. Ele sussurrou, tremendo. Mas agora não tem mais volta. O que você faria se descobrisse que o amor da sua vida, casado há 2 décadas com sua melhor amiga, acabou de cruzar a linha que jamais deveria ter sido cruzada? Fique até o final dessa história, porque o que aconteceu naquela madrugada de dezembro mudou 3 vidas para sempre, e o desfecho vai te deixar sem palavras. Eu sou Amanda, tenho 52 anos, e esta é minha confissão mais dolorosa. Moro em Gramado, no Rio Grande do Sul, numa casa de madeira que herdei da minha avó alemã. A vida aqui sempre foi tranquila, cercada pelas montanhas da Serra Gaúcha, onde o frio cortante do inverno parece purificar até os pensamentos mais sombrios. Pelo menos era assim que eu acreditava até aquela noite fatídica de dezembro de 2023. Trabalho como enfermeira no hospital da cidade há 28 anos, cuidando de feridas que cicatrizam, diferente das minhas que nunca sararam completamente. Sou divorciada há 14 anos de um homem que me traiu com uma colega de trabalho. E desde então, jurei para mim mesma que jamais me envolveria com um homem casado. Que ironia cruel do destino. Durante todos esses anos, mantive um segredo, que corroeu minha alma como ácido. Estava perdidamente apaixonada por Ricardo, marido da minha melhor amiga Clarice. Conheci os dois na faculdade de enfermagem em Porto Alegre, quando eu tinha apenas 19 anos, e eles eram o casal perfeito que todos invejavam. Ricardo estudava medicina. Alto, cabelos escuros sempre perfeitamente penteados, sorriso que derretia qualquer mulher, e aqueles olhos verdes que pareciam enxergar através da alma. Clarice era tudo que eu não era. Loira, delicada, de família rica, com aquela risada cristalina que fazia todos se voltarem para olhá-la. Eles se casaram 2 anos depois da formatura, e eu fui madrinha do casamento, sorrindo enquanto meu coração se despedaçava em milhares de fragmentos. Os anos passaram como uma tortura silenciosa. Eu os visitava regularmente. Era considerada parte da família. Tia Amanda para os 2 filhos deles, Marina e Gabriel, hoje com 17 e 15 anos respectivamente. Cada jantar, cada festa de aniversário, cada Natal era uma punhalada no peito. Ver Ricardo abraçar Clarice, beijá-la, chamá-la de meu amor na minha frente, me fazia querer gritar até que minha garganta sangrasse. Mas eu sorria, fingia estar feliz, levava presentes, ajudava com as crianças quando elas eram pequenas e morria um pouco mais a cada dia. O pior de tudo é que Ricardo sempre foi carinhoso comigo. Não da maneira que eu sonhava secretamente, mas com aquela atenção especial que reservamos para pessoas que consideramos família. Ele lembrava do meu aniversário, me ligava quando eu ficava doente, me consolou quando meu pai morreu de câncer há 6 anos. Você é como uma irmã para mim, Amanda. Ele costumava dizer, sem saber que cada palavra era como uma lâmina sendo cravada no meu peito. Irmã, a palavra mais cruel que já escutei na minha vida. Eu tentei me relacionar com outros homens ao longo dos anos. Saí com colegas médicos do hospital, conheci alguns homens em aplicativos de namoro, até mesmo aceitei alguns encontros arranjados por amigas bem-intencionadas, mas nenhum conseguia apagar o rosto de Ricardo da minha mente. Nenhum beijo tinha o gosto que eu imaginava que o dele teria. Nenhum abraço me aquecia como eu sonhava que os dele me aqueceriam. Eu estava condenada a amar um homem que jamais seria meu, e essa condenação me consumia lentamente, como um câncer emocional que não tinha cura. As coisas começaram a mudar no final de 2022. Ricardo e Clarice passaram por uma crise matrimonial terrível. Descobri pelos sussurros no hospital que ela havia tido um caso com um empresário da cidade, um escândalo que abalou toda Gramado. Ricardo ficou devastado, mas decidiu perdoá-la pelos filhos, como ele me contou numa tarde chuvosa em que apareceu na minha casa completamente bêbado e destruído. 20 anos, Amanda. Ele chorava como uma criança. 20 anos jogados fora por causa de um cretino que nem vale a sola do meu sapato. Naquela tarde, pela primeira vez em 2 décadas, segurei a mão dele de verdade. Não como cumprimento,
Não como consolo casual, mas com a intensidade de quem sempre quis ter aquela mão entrelaçada na sua. Ele não puxou a mão. Na verdade, apertou a minha com força, como se estivesse se afogando e eu fosse a única tábua de salvação. Você é a única pessoa em quem posso confiar completamente. Ele sussurrou, olhando nos meus olhos de uma forma que nunca havia olhado antes. Meu coração disparou tanto que pensei que fosse explodir ali mesmo. A partir daquele dia, Ricardo começou a aparecer na minha casa com mais frequência, sempre com uma desculpa. Queria conversar sobre os filhos, precisava de conselhos sobre como reconquistar Clarice, ou simplesmente não aguentava ficar sozinho em casa. Eu abria minha porta para ele todas as vezes, mesmo sabendo que estava brincando com fogo. Cada visita era uma mistura de êxtase e agonia. Ter a pessoa que você ama há 23 anos sentada na sua sala, bebendo o café que você preparou, contando os segredos mais íntimos, era ao mesmo tempo a realização de um sonho e o começo de um pesadelo. Clarice não sabia dessas visitas. Ricardo me pediu para não comentar nada com ela porque queria que ela pensasse que ele estava superando sozinho a traição. Eu me tornei cúmplice de uma mentira que me beneficiava, e isso me fazia sentir culpada e eufórica ao mesmo tempo. Finalmente, eu tinha algo que ela não tinha: a confiança total dele, os segredos dele, a vulnerabilidade dele. Era meu momento de ser especial, de ser necessária, de ser insubstituível na vida do homem que sempre amei. Os meses passaram e as visitas se tornaram mais íntimas. Ricardo parou de falar sobre Clarice e começou a falar sobre si mesmo. Os sonhos que havia abandonado, as frustrações profissionais, a sensação de estar vivendo uma vida que não escolheu verdadeiramente. Às vezes penso como seria minha vida se tivesse tomado decisões diferentes, ele disse numa noite de setembro, enquanto tomávamos vinho na minha varanda. Se tivesse prestado atenção nas pessoas certas desde o início. Havia algo no tom da voz dele, na forma como me olhava, que fez meu corpo inteiro tremer. Seria possível que ele estivesse se referindo a mim? Em outubro, as coisas ficaram ainda mais intensas. Ricardo chegou na minha casa numa sexta-feira à noite, completamente transtornado. Havia brigado feio com Clarice porque descobriu que ela ainda mantinha contato com o amante. Ela mentiu na minha cara, Amanda. Ele gritava, andando de um lado para o outro da minha sala como um animal enjaulado. Disse que havia terminado tudo, mas continuava mandando mensagens para ele. Que tipo de mulher faz isso com o próprio marido? Eu não sabia o que responder. Uma parte de mim ficava feliz com os problemas dele, porque significava mais tempo comigo, mas outra parte sofria vendo sua dor. Naquela noite, ele não foi embora. Disse que não conseguiria dormir em casa, que precisava de paz, que minha companhia era a única coisa que o acalmava. Preparei o quarto de hóspedes para ele, mas quando levei travesseiros extras, encontrei-o sentado na beirada da cama, com o rosto entre as mãos, chorando em silêncio. Era a imagem mais dilacerante que já havia visto. O homem forte, seguro, bem-sucedido que eu admirava há tanto tempo, estava ali, despedaçado, vulnerável, completamente humano. Sem pensar nas consequências, sentei ao lado dele e coloquei minha mão em seu ombro. Obrigado por existir, Amanda. Ele sussurrou sem levantar o rosto. Você é a única coisa boa que restou na minha vida. Essas palavras ecoaram no meu peito como os sinos de uma igreja. Finalmente, depois de 23 anos, eu era... Não preguei o olho. Fiquei acordada, ouvindo sua respiração através da parede, imaginando como seria deitar ao lado dele, sentir o calor do seu corpo, acordar de manhã e vê-lo ali, dormindo placidamente. Pela primeira vez na minha vida adulta, um homem estava dormindo na minha casa porque queria estar ali, porque precisava de mim, porque eu era seu refúgio. Era uma sensação tão intensa que me dava náusea e euforia ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, preparei um café da manhã, caprichado, pães caseiros, geleia de amora que faço todo ano, queijos da região, café forte do jeito que ele gosta. Quando Ricardo apareceu na cozinha, com o cabelo desarrumado e usando uma das minhas camisetas que deixo para visitas, meu coração quase parou de bater.
Pela primeira vez, eu podia imaginar como seria se fôssemos um casal de verdade, acordando juntos todos os dias, dividindo as refeições, os problemas, os momentos íntimos. Você é um anjo, Amanda, ele disse, beijando minha testa de forma demorada. Aquele beijo na testa durou 3 segundos, mas queimou minha pele como ferro em brasa. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Ricardo aparecia na minha casa 2 ou 3 vezes por semana, sempre com uma desculpa diferente. Às vezes trazia vinho, outras vezes chegava com pizza, como se estivéssemos namorando secretamente. Eu sabia que ele estava usando minha casa como escape da realidade do casamento destruído, mas não me importava. Preferia ser o consolo dele a não ser nada. Começamos a assistir filmes juntos, enrolados na mesma manta no meu sofá. Ele adormecia encostado no meu ombro e eu ficava imóvel por horas, apenas sentindo o peso dele, o cheiro da sua pele, a vulnerabilidade daquele momento. Uma noite de novembro, quando o frio gaúcho começava a me apertar de verdade, Ricardo chegou completamente encharcado pela chuva. Havia caminhado desde o centro da cidade até minha casa, uma distância de quase 5 quilômetros, porque estava com raiva demais para dirigir. Clarice havia saído para jantar com as amigas sem avisar, deixando-o sozinho com os filhos novamente. Ela age como se fosse solteira, ele disse, tirando a camisa molhada bem na minha frente, como se eu não existisse, como se nossa família não importasse. Ver o peito dele nu, os músculos definidos pela natação que pratica desde jovem, as gotas de água escorrendo pela pele morena, foi quase demais para mim. Corri para buscar toalhas e roupas secas, mas quando voltei, ele estava de cueca na minha sala, completamente à vontade, como se fosse sua própria casa. Desculpa, Amanda, eu não queria te incomodar, ele disse sem nenhum constrangimento. Mas você é a única pessoa com quem posso ser eu mesmo. Entreguei as toalhas com as mãos tremendo, tentando não olhar para o corpo que eu desejava há mais de 2 décadas. Mas ele percebeu meu nervosismo. Está tudo bem? Perguntou, se aproximando de mim. Você parece tensa. Quando ele tocou meu rosto com a mão, senti como se 1000 raios tivessem atingido meu corpo ao mesmo tempo. Eu só não estou acostumada a ter homens aqui. Gaguejei, mentindo descaradamente. A verdade é que eu não estava acostumada a ter ele ali, seminu, tocando meu rosto com aquela intimidade que eu sempre sonhei. Amanda, ele sussurrou, chegando mais perto. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Assenti com a cabeça, incapaz de formar palavras. Você tem sido minha salvação esses meses. Não sei o que faria sem você. Suas palavras eram como mel venenoso, doces demais para recusar, mortais demais para aceitar completamente. Naquela noite, ele dormiu novamente no quarto de hóspedes, mas algo havia mudado. Havia uma intimidade nova entre nós, uma barreira que havia caído. Ricardo começou a andar pela minha casa como se morasse ali. Tomava banho demorado, andava sem camisa quando fazia calor, deixava suas coisas espalhadas. Certa manhã, encontrei sua escova de dentes ao lado da minha no banheiro. Ele havia comprado uma especialmente para deixar na minha casa. Era um gesto pequeno, mas que representava uma mudança gigantesca. Ele estava criando uma vida paralela na minha casa, uma versão da realidade onde éramos um casal. Em dezembro, véspera do dia que mudaria tudo para sempre, Ricardo apareceu na minha casa completamente diferente. Não estava triste nem revoltado como das outras vezes. Estava estranho, com um brilho intenso nos olhos que eu nunca havia visto antes. Clarice vai viajar com as crianças para a casa da mãe dela no Natal, ele anunciou assim que entrou. Vai ficar fora por 1 semana. Meu coração começou a bater descompassado. 1 semana inteira. 7 dias e 7 noites, apenas nós dois. Era perigoso demais para imaginar. E você não vai junto? Perguntei, tentando parecer casual, mas minha voz saiu trêmula. Disse que preciso trabalhar. Ele mentiu, descaradamente. Mas a verdade é que não aguento mais fingir que está tudo bem. Não aguento mais beijar aquela boca que mentiu para mim. Não aguento mais dormir ao lado de quem me traiu. Suas palavras eram carregadas de uma amargura que cortava o ar como uma lâmina. Amanda, posso passar esses dias aqui com você? Prometo que não vou te incomodar. Eu deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma viagem, uma desculpa,
qualquer coisa para não ficar sozinha com ele por uma semana inteira. Mas quando olhei nos olhos dele, quando vi a dor e o desespero misturados com algo que parecia ser desejo, todas as minhas defesas desmoronaram. Claro, sussurrei. Esta casa é sua também. Ele sorriu daquele jeito que fazia meu coração derreter, se aproximou e me abraçou apertado. Obrigado, murmurou no meu ouvido. Você não imagina o quanto isso significa para mim. No dia 22 de dezembro, Clarice e as crianças partiram para Caxias do Sul. Ricardo me ligou, assim que elas saíram de casa. Estou livre, disse, e havia algo na voz dele que me fez estremecer. Posso ir para sua casa agora? Passei o dia inteiro me arrumando como se fosse para um encontro. Fiz as unhas, o cabelo, escolhi a roupa com cuidado, um vestido verde escuro que realçava meus olhos e disfarçava os quilos que ganhei depois dos 50. Quando ele chegou, trazia 2 garrafas de vinho e um sorriso que eu nunca havia visto antes. Havia algo diferente nele, uma energia nova, uma liberdade que assustava e excitava ao mesmo tempo. Jantamos na minha varanda, com velas acesas e música suave tocando no fundo. A conversa fluía como nunca antes, mas havia uma tensão pairando no ar, uma eletricidade que fazia cada gesto parecer carregado de significado. Quando nossas mãos se tocaram ao alcançar a mesma taça de vinho, nenhum dos dois retirou a mão. Ficamos assim, dedos entrelaçados, olhando nos olhos um do outro, sabendo que estávamos cruzando uma linha perigosa. Amanda, ele disse com a voz rouca, preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. O quê? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse o que ele ia dizer. Esses meses todos vindo aqui, conversando com você, dividindo meus problemas, eu percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. Ele segurou minha mão com mais força. Você não é apenas minha melhor amiga. Você é... Ele hesitou, como se as palavras fossem perigosas demais para serem pronunciadas. Você é a mulher que eu deveria ter escolhido desde o início. O mundo parou. 23 anos de amor secreto, de dor silenciosa, de sonhos impossíveis, tudo culminando naquela confissão. Ricardo, sussurrei, sem saber se era um aviso ou uma súplica. Eu sei que é loucura. Ele continuou se aproximando mais. Sei que é complicado, que vai machucar pessoas, que pode destruir tudo, mas não posso mais fingir que não sinto isso. Não posso mais fingir que não vejo a forma como você me olha, que não percebo como você se arrepia quando eu te toco, que não sei que você sente o mesmo que eu. Suas palavras eram como punhais de prazer cravados no meu peito. Ele sabia, sempre soube, e agora estava ali, confessando que sentia o mesmo. Há quanto tempo você sabe? Perguntei com a voz quebrada. Sempre soube, ele admitiu. Desde a faculdade, mas eu era jovem, idiota, apaixonado pela beleza óbvia da Clarice. Não percebi que a verdadeira beleza, a beleza que importa, estava bem na minha frente. Ele tocou meu rosto com uma delicadeza que me fez chorar. Perdoa minha cegueira, Amanda. Perdoa todos esses anos perdidos. Quando ele me beijou, foi como se toda a dor dos últimos 23 anos se transformasse em puro êxtase. Era o beijo que eu havia sonhado milhares de vezes, mas a realidade superava qualquer fantasia. Seus lábios eram macios, quentes, desesperados. Ele me beijava como se estivesse com sede há décadas, e eu fosse a única fonte de água do mundo. Quando nos separamos, ambos estávamos chorando. Eu te amo. Ele sussurrou contra minha boca. Eu te amo desde sempre, mas só agora tive coragem de admitir. Eu também te amo, confessei finalmente, liberando o segredo que havia guardado metade da minha vida. Te amo desde o primeiro dia que te vi na faculdade. Te amo tanto que dói, que me consome, que me fez recusar todos os outros homens porque nenhum era você. Ele me beijou novamente, com mais intensidade, como se quisesse recuperar todo o tempo perdido em um único momento. Suas mãos começaram a explorar meu corpo com uma urgência que me fazia delirar. Amanda, ele gemeu contra meu pescoço. Eu preciso de você. Preciso de você como nunca precisei de nada na minha vida. Suas palavras eram como fogo líquido nas minhas veias. 23 anos de desejo reprimido explodiram de uma vez. Eu também preciso de você, confessei, puxando-o para mais perto. Sempre precisei.
Ele me ergueu nos braços como se eu fosse uma boneca de porcelana e me carregou para meu quarto. Era tudo que eu sempre sonhei, e ao mesmo tempo o começo da destruição de tudo que conhecíamos. 3 anos de amor impossível, eu finalmente havia passado a noite nos braços do homem que sempre amei. Mas junto com a felicidade, veio uma culpa devastadora que me cortava como vidro moído. Eu havia me tornado a outra, a amante. Exatamente o que jurei que nunca seria. Ricardo acordou pouco depois, com aquele sorriso sonolento que me derretia desde a juventude. "Bom dia, meu amor", ele sussurrou, e aquelas 2 palavras simples me fizeram chorar de felicidade e desespero ao mesmo tempo. Meu amor, eu era finalmente o amor dele, mas a que preço? "Não se arrependa", ele disse, vendo as lágrimas nos meus olhos. "Por favor, Amanda, não estrague este momento com culpa. Nós merecemos isso, merecemos ser felizes." Ele me beijou com uma ternura que fez meu coração se despedaçar e se recompor ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram os mais intensos da minha vida. Ricardo não saiu da minha casa nem uma vez. Nós vivemos como um casal apaixonado em lua de mel. Fazíamos amor pela manhã, cozinhávamos juntos, tomávamos banho juntos, dormíamos abraçados a noite inteira. Era tudo que eu sempre havia sonhado, mas havia uma urgência desesperada em cada momento, como se soubéssemos que aquilo tinha prazo de validade. "Queria que pudéssemos ficar assim para sempre", ele disse uma tarde, enquanto estávamos deitados na minha cama, nus e suados depois de mais uma sessão de amor desenfreado. "Ricardo", consegui sussurrar entre gemidos, "e se alguém nos vir? E se Clarice descobrir?" Ele tapou minha boca com um beijo selvagem. "Não quero pensar nisso agora", ele murmurou contra meus lábios. "Só quero pensar em você, no seu corpo, no quanto te desejo." Suas palavras me incendiavam por dentro. Durante anos eu havia me masturbado imaginando exatamente aquelas palavras saindo da boca dele, e agora era real. Ele realmente me desejava com a mesma intensidade com que eu sempre o desejei. No 3º dia, a realidade começou a se infiltrar no nosso paraíso artificial. Ricardo recebeu uma ligação de Clarice, e ver ele conversar com ela na minha frente, nu na minha cama, depois de termos feito amor a manhã inteira, foi uma das experiências mais surreais e perturbadoras da minha vida. "Está tudo bem aqui", ele mentia descaradamente. "Só trabalhando muito, você sabe como é." Quando desligou, me olhou com uma mistura de culpa e determinação. "Amanda, eu vou deixá-la", disse com firmeza. "Não posso mais viver essa mentira." "Ricardo, não", eu disse sentindo pânico. "Você não pode destruir sua família por minha causa. Os filhos, sua carreira, tudo que vocês construíram." Ele me interrompeu com um beijo desesperado. "Nada disso importa se eu não posso estar com você", ele disse com os olhos brilhando de lágrimas. "Esses dias aqui foram os únicos momentos reais da minha vida adulta. Não posso voltar a fingir que não existe." Suas palavras me destroçavam, porque eu sabia que ele estava certo, mas também sabia que o preço seria alto demais. Na véspera do retorno de Clarice e das crianças, passamos a noite inteira acordados, fazendo amor como se fosse a última vez. Havia um desespero animal em cada toque, cada beijo, cada gemido. "Não importa o que aconteça", ele sussurrou no meu ouvido enquanto se movia dentro de mim. "Você sempre será minha. Sempre." Eu queria gravar aquele momento na memória para sempre. O peso do corpo dele sobre o meu, o cheiro da pele dele misturado com o meu, perfume, os sons que fazíamos juntos, a sensação de finalmente, depois de tanto tempo, estar completa. De manhã, Ricardo fez as malas com uma lentidão dolorosa, como se cada peça de roupa guardada fosse uma pequena morte. "Isso não vai acabar aqui", ele disse com determinação. "Eu vou encontrar um jeito de ficarmos juntos. Não importa o que eu tenha que fazer." Eu queria acreditar nele, mas uma parte de mim sabia que a realidade seria mais complicada que nossa fantasia de 5 dias. "Ricardo, talvez seja melhor voltarmos a ser apenas amigos", tentei dizer, mas ele não me deixou terminar. "Nunca mais vamos ser apenas amigos", ele disse com uma intensidade que me assustou. "O que aconteceu aqui mudou tudo. Não tem volta, Amanda. Não para mim." Ele me beijou com uma força que deixou meus lábios doloridos, como se estivesse tentando me marcar como sua propriedade.
Eu volto amanhã, prometeu. Clarice vai pensar que estou trabalhando até tarde, mas vou estar aqui, com você. E foi embora, deixando-me sozinha com o cheiro dele impregnado na minha casa e o gosto dele ainda na minha boca. Aquela noite foi a pior da minha vida. A casa parecia enorme e vazia sem ele. Cada cômodo guardava memórias dos nossos dias juntos. A cozinha onde cozinhamos abraçados, a sala onde dançamos descalços, o sofá onde nos amamos pela primeira vez, meu quarto onde descobrimos que nossos corpos se encaixavam perfeitamente. Eu caminhava pela casa como um fantasma, tocando as coisas que ele havia tocado, tentando sentir ainda sua presença. Era patético, mas eu não conseguia evitar. Ricardo cumpriu a promessa. No dia seguinte apareceu na minha casa assim que escureceu, com aquele sorriso que fazia meu coração pular. Disse para Clarice que tinha cirurgia de emergência. Ele mentiu sem nenhum remorso. Temos algumas horas. Ele me beijou com a fome de quem havia ficado faminto por 24 horas. Fizemos amor ali mesmo na porta, com uma urgência selvagem que me assustava e me excitava ao mesmo tempo. Era como se ele estivesse tentando me possuir completamente, marcar território, garantir que eu nunca esquecesse que era dele. Aquela rotina continuou por 2 semanas. Ricardo aparecia na minha casa sempre que conseguia inventar uma desculpa, e nós fazíamos amor com uma intensidade que raiava a obsessão. Ele falava constantemente em deixar Clarice, em assumirmos nosso relacionamento, em construirmos uma vida juntos. Eu queria acreditar que era possível, mas conhecia Ricardo há tempo suficiente para saber que ele era um homem de família, que jamais abandonaria os filhos, que nunca causaria um escândalo que prejudicasse sua reputação médica na cidade. Em janeiro, as coisas começaram a complicar. Clarice começou a desconfiar das ausências constantes do marido. Ricardo chegou na minha casa uma noite completamente nervoso, dizendo que ela havia questionado os plantões extras, que estava começando a investigar seus horários no hospital. Ela não pode descobrir, Amanda, ele disse, andando de um lado para o outro da minha sala como um animal enjaulado. Não agora, não assim. Eu preciso de tempo para planejar as coisas direito. Ricardo, talvez seja um sinal, tentei dizer. Talvez devêssemos parar por enquanto, pensar melhor. Ele me olhou como se eu tivesse dito a maior blasfêmia do mundo. Parar? Repetiu com descrença. Amanda, você enlouqueceu? Depois de tudo que vivemos, depois de descobrirmos o que realmente sentimos um pelo outro, você quer parar? Ele me agarrou pelos ombros com uma força que me machucou. Eu não posso viver sem você mais. Não depois de te ter provado. Naquela noite, Ricardo me fez amor com uma violência que me assustou. Havia algo diferente nele. Uma possessividade quase animal que eu nunca havia visto antes. Ele me mordia, me arranhava, murmurava palavras obscenas no meu ouvido, como se estivesse tentando me marcar, para sempre como sua propriedade. Você é minha, ele repetia enquanto se movia dentro de mim com movimentos brutais. Só minha. Nunca vai pertencer a ninguém mais. Era excitante e aterrorizante ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, acordei com o corpo dolorido e marcas roxas nos braços. Ricardo havia ido embora antes do amanhecer, como sempre fazia, mas havia deixado um bilhete na mesinha de cabeceira. Desculpa se fui muito intenso ontem. É que a ideia de te perder me deixa louco. Te amo mais que minha própria vida. R. Ler aquelas palavras me fez chorar. Eu amava a intensidade dele, amava ser desejada com tanta força, mas também tinha medo do que isso poderia significar. Os dias seguintes foram tensos. Ricardo não conseguia mais esconder sua irritação com Clarice, sua impaciência com a vida doméstica, seu desespero para estar comigo. Começou a fazer coisas perigosas. Chegava na minha casa ainda de jaleco, esquecia de trocar o perfume, deixava o celular no mudo por horas. Era como se estivesse sabotando inconscientemente seu próprio casamento. Você está sendo descuidado, avisei numa das nossas noites juntos. Clarice não é idiota. Ela vai descobrir. Deixa ela descobrir, ele disse com uma frieza que me arrepiou. Talvez seja melhor assim. Talvez seja a única forma de eu ter coragem de terminar tudo de uma vez. Havia algo no tom da voz dele que me fez sentir um calafrio na espinha. Ricardo, você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério, ele retrucou.
Estou cansado de viver essa vida dupla, de mentir, de fingir que amo uma mulher quando o meu coração pertence a outra. Foi nesse momento que eu deveria ter percebido que as coisas estavam saindo do controle. Deveria ter visto os sinais de que Ricardo estava perdendo a razão, que sua obsessão por mim estava se transformando em algo perigoso. Mas eu estava cega de amor, embriagada pela sensação de finalmente ter o homem que sempre desejei. Eu não conseguia ver que nossa paixão estava se transformando em uma bomba-relógio prestes a explodir e destruir todas as nossas vidas. E assim, querido, estou compartilhando essa história tão íntima porque sei que muitos de vocês já passaram por situações similares, amores impossíveis que nos consomem por dentro. Se essa história está tocando você de alguma forma, se está reconhecendo seus próprios sentimentos aqui, deixa um comentário contando de onde você é e me diz: que tipo de história mais toca seu coração? Histórias de amor proibido como essa? Situações familiares complicadas? Ou talvez segredos que nunca podem ser revelados? Sua participação aqui me ajuda a entender melhor vocês, e isso faz toda a diferença na minha forma de contar essas histórias. Estou realmente feliz por ter vocês me ouvindo, porque sei que quando compartilho essas experiências, vocês também estão ajudando outras pessoas que vivem situações parecidas. Quinta-feira de fevereiro, quando o calor do verão gaúcho tornava o ar denso e sufocante. Ricardo havia passado a tarde inteira comigo, e estávamos deitados na minha cama, suados e exaustos depois de horas de amor. Ele tinha me contado que havia mentido para Clarice, dizendo que faria plantão no hospital, quando na verdade havia cancelado todas as cirurgias do dia só para ficar comigo. Estou perdendo a cabeça, ele confessou, traçando círculos no meu peito nu com o dedo. Não consigo mais trabalhar direito. Não consigo mais fingir que estou feliz em casa. Você me deixou viciado, Amanda. Suas palavras me preencheram de uma satisfação perigosa. Saber que eu tinha esse poder sobre ele, que conseguia fazê-lo perder o controle, me dava uma sensação de vitória que eu nunca havia experimentado. Bom, respondi com malícia, porque você também me deixou viciada. Não consigo mais imaginar minha vida sem você. Era a verdade mais pura que eu já havia dito. Depois de provar o amor de Ricardo, depois de sentir na pele o que era ser desejada por ele com tanta intensidade, voltar à minha vida solitária seria impossível. Por volta das 7 da noite, escutamos o som de um carro estacionando na frente da minha casa. Ricardo e eu congelamos na cama, olhando um para o outro com terror. Ninguém nunca aparecia na minha casa sem avisar, especialmente não naquele horário. Fica quieta, ele sussurrou, saltando da cama e correndo para a janela. Quando ele afastou a cortina, seu rosto empalideceu completamente. É Clarice, ele disse com a voz quebrada. Ela está aqui. Meu mundo desabou em questão de segundos. Clarice havia descoberto, de alguma forma, ela havia descoberto onde Ricardo realmente passava as tardes e agora estava ali para nos confrontar. O que fazemos? Perguntei em pânico, procurando minhas roupas pelo chão. Não sei, Ricardo respondeu, visivelmente desesperado. Não sei, não sei, não sei. Ele repetia as palavras, como um mantra, enquanto se vestia com movimentos frenéticos. A batida na porta veio forte, autoritária, furiosa. Amanda! A voz de Clarice cortou o ar como uma lâmina. Eu sei que vocês estão aí dentro. Abra essa porta agora. Nunca havia escutado minha melhor amiga falar daquele jeito. Havia uma fúria na voz dela que me gelou o sangue. Ricardo terminou de se vestir e me olhou com desespero. Eu vou abrir, disse com voz trêmula. Não posso deixar você enfrentar isso sozinha. Não, respondi com firmeza. Esta é minha casa. Eu abro a porta. Quando girei a maçaneta, Clarice estava ali parada com os olhos injetados de sangue, o cabelo desarrumado, tremendo de raiva. Atrás dela, no carro, eu podia ver Marina e Gabriel, os filhos de Ricardo, olhando pela janela com expressões confusas. 25 anos de amizade, ela disse com a voz cortante. 25 anos chamando você de irmã, te considerando família, e você faz isso comigo. Suas palavras eram como punhaladas no meu peito. Clarice, eu posso explicar? Comecei, mas ela me interrompeu com uma gargalhada amarga. Explicar? Explicar como você seduziu meu marido? Como você destruiu minha família?
Como você apunhalou pelas costas a única pessoa que sempre te tratou como irmã? Ela empurrou a porta e entrou na minha casa como um furacão. Quando viu Ricardo na sala, ainda desalinhado, com a camisa mal abotoada, seus olhos se encheram de lágrimas. 22 anos de casamento, ela disse para ele com a voz quebrada. 2 filhos, uma vida inteira construída juntos, e você joga tudo fora por uma aventura com essa... Ela não conseguiu terminar a frase, mas eu sabia qual palavra ela queria usar. Vagabunda, destruidora de lares, amante, todas as palavras que eu sempre temi ser chamada e que agora se tornaram realidade. Clarice, não fala assim da Amanda, Ricardo disse, se colocando entre nós duas. Ela não tem culpa. A culpa é toda minha. A culpa é dos dois, Clarice gritou e sua voz ecoou pela casa inteira. Vocês são nojentos, vocês são uns traidores. Como vocês puderam fazer isso comigo? Como puderam fazer isso com as crianças? Foi então que ela começou a chorar, um choro desesperado que partia o coração. Ver minha melhor amiga, a mulher que eu considerava irmã, destruída por causa das minhas ações, foi uma das piores experiências da minha vida. Clarice, por favor, as crianças estão vendo. Ricardo tentou acalmá-la, mas ela estava fora de controle. Ótimo, ela berrou. Que elas vejam quem o pai delas realmente é. Que elas saibam que tipo de homem abandona a família por uma amante. Suas palavras eram como socos no estômago. Eu nunca havia me visto como uma amante, mas era exatamente isso que eu era. A outra. A mulher que destruiu uma família. Há quanto tempo? Clarice perguntou de repente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Há quanto tempo vocês estão me traindo? Ricardo e eu nos olhamos, sem saber o que responder. 1 mês, mentiu Ricardo. Só aconteceu uma vez, Clarice. Foi um erro, um momento de fraqueza. Mas Clarice não era idiota. Mentiroso, ela gritou. Eu sei que vocês se encontram há muito mais tempo. Eu sei das suas mentiras sobre os plantões. Eu sei de tudo. Foi então que ela se virou para mim com os olhos cheios de ódio. E você, Amanda? Você que sempre reclamou de mulher que fica com homem casado? Você que me consolou quando eu fui traída anos atrás? Como você pôde fazer exatamente a mesma coisa comigo? Eu não tinha resposta. Não havia desculpa que justificasse o que eu havia feito. Eu havia traído minha melhor amiga da pior forma possível. Eu sempre soube. Clarice continuou com a voz mais calma, mais carregada de dor. Sempre soube que você tinha uma quedinha pelo Ricardo. Desde a faculdade eu percebia como você olhava para ele, como ficava sem jeito quando ele estava por perto. Mas eu confiava em você. Eu confiava que nossa amizade era mais forte que qualquer desejo idiota. Suas palavras me cortavam como vidro. Clarice, tentei dizer, mas ela ergueu a mão para me calar. Não quero ouvir nada de você, disse com frieza. Você morreu para mim hoje. Para mim e para as minhas filhas. Você não existe mais. Então, ela se virou para Ricardo com uma expressão que nunca havia visto antes. E você, Ricardo? Parabéns. Você conseguiu destruir 22 anos de casamento por alguns orgasmos com sua amiguinha. As palavras saíram da boca dela como veneno. E se essa história está tocando fundo no seu coração até aqui, se você está sentindo a dor, a culpa e o desespero que cada um desses personagens está vivendo, considere apoiar esse canal clicando em Valeu demais. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais como essa, que mostram o lado mais humano, mais complexo dos nossos sentimentos, porque às vezes é nas situações mais difíceis que descobrimos quem realmente somos. As crianças vão morar com minha mãe por um tempo, Clarice anunciou com voz firme. Eu preciso decidir o que vou fazer da minha vida agora que descobri que ela foi uma mentira completa. Ela olhou para Ricardo com desprezo. Espero que ela valha a pena, porque você perdeu uma família inteira por causa dela. E então, dirigindo-se para mim pela última vez, espero que vocês sejam muito felizes juntos. Espero que valha a pena toda a destruição que causaram. Clarice saiu da minha casa batendo a porta com tanta força que os quadros da parede tremeram. Ficamos ali, Ricardo e eu, no silêncio mais pesado que já experimentei na vida. Pelo lado da janela, vimos ela entrar no carro, onde as crianças esperavam assustadas. Marina, a mais velha, me olhou pela janela com uma expressão de decepção que ficou gravada na minha alma.
Eu havia ajudado a criar aquela menina, havia sido sua tia do coração por 17 anos, e agora ela me olhava como se eu fosse um monstro. Quando o carro se foi, Ricardo desabou no meu sofá com o rosto entre as mãos. "O que fizemos, Amanda?" ele murmurou. "O que diabos fizemos?" Pela primeira vez desde que tudo começou, vi arrependimento real nos olhos dele. Não arrependimento por estar comigo, mas arrependimento pela forma como as coisas haviam acontecido, pela dor que havíamos causado, pelas vidas que havíamos destruído. "Talvez seja melhor assim", tentei consolá-lo, sentando ao seu lado. "Agora não precisamos mais mentir, não precisamos mais nos esconder." Mas mesmo enquanto falava, sabia que as coisas não seriam simples assim. O que havíamos feito tinha consequências, e agora teríamos que enfrentá-las. "As crianças", Ricardo sussurrou. "Meus filhos. Eles nunca vão me perdoar." Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, Ricardo não conseguiu fazer amor comigo. Ele ficou deitado na minha cama, abraçado comigo, mas completamente ausente. Eu sentia que uma parte dele havia morrido naquela tarde. A parte que acreditava que nosso amor poderia conquistar tudo, que nossos sentimentos justificavam qualquer destruição. A realidade havia chegado como um tsunami, arrastando todas as nossas fantasias românticas. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou por Gramado como fogo em palha seca. Em uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, um escândalo daquele tamanho vira assunto principal em questão de horas. Eu não conseguia mais sair na rua sem sentir os olhares de julgamento, os sussurros, os comentários maldosos. "A enfermeira que roubou o marido da melhor amiga", ouvi alguém dizer no supermercado. 25 anos de amizade jogados no lixo por causa de um homem. Ricardo também enfrentava suas próprias consequências. Seus colegas médicos o tratavam com frieza. Alguns pacientes cancelaram consultas e sua reputação na cidade estava destruída. "Talvez devêssemos sair de Gramado", ele sugeriu numa manhã, enquanto tomávamos café em silêncio. "Começar de novo em outro lugar, onde ninguém nos conhece." A ideia era tentadora, mas eu sabia que não adiantaria fugir. As cicatrizes do que havíamos feito nos acompanhariam para sempre. Desespero. "Mudei para cá", anunciou, deixando as malas na minha sala. "Clarice entrou com o pedido de divórcio ontem. Não tenho mais para onde ir." Meu coração disparou. Finalmente, depois de meses de encontros secretos, íamos morar juntos como um casal de verdade. Mas quando olhei nos olhos dele, vi que não havia felicidade ali, apenas resignação. "Ricardo, você tem certeza disso?" perguntei, ainda processando a informação. "Certeza." Ele riu amargamente. "Amanda, eu não tenho certeza de nada mais na minha vida. Só sei que perdi tudo. Minha família, minha casa, a confiança dos meus filhos, meu casamento. A única coisa que me resta é você." Suas palavras, que deveriam me fazer feliz, soaram como uma sentença de morte. Eu sempre quis ser a primeira opção dele, não o último recurso. A convivência diária revelou um Ricardo que eu não conhecia. Longe da adrenalina dos encontros secretos, longe da paixão proibida que nos consumia, ele era um homem destruído pela culpa e pelo arrependimento. Passava horas sentado na varanda, olhando para o nada, bebendo mais do que deveria, falando obsessivamente sobre os filhos que não o queriam mais ver. Marina me bloqueou no celular. Ele me contou numa noite com a voz embargada. Minha própria filha não quer mais falar comigo. Eu tentava consolá-lo, tentava ser a companheira compreensiva que ele precisava, mas era difícil competir com a culpa que o corroía por dentro. Nossas noites de amor se tornaram esporádicas e mecânicas. Quando fazíamos sexo, eu sentia que ele estava ausente, pensando em outra coisa, talvez na família que havia perdido por minha causa. "Você se arrepende?" perguntei numa dessas noites, depois de uma tentativa frustrante de intimidade. "Não me arrependo de te amar", ele respondeu, "mas me arrependo de como tudo aconteceu." Os meses passaram em uma rotina melancólica. Ricardo tentava reconstruir sua prática médica, mas muitos pacientes haviam migrado para outros profissionais. Gramado é uma cidade pequena e conservadora, e um médico envolvido em escândalo extraconjugal não inspira confiança. Eu continuava trabalhando no hospital, mas as colegas me tratavam com frieza.
Nos corredores, eu era a enfermeira que destruiu uma família, a mulher que traiu a melhor amiga. Minha reputação estava em frangalhos. Em junho, Clarice apareceu na minha casa pela segunda vez desde a descoberta. Dessa vez estava mais calma, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda que me cortou o coração. Preciso pegar algumas coisas do Ricardo que esqueci, disse secamente. As crianças querem as fotos da formatura dele. Ver minha ex-melhor amiga na minha sala, onde Ricardo e eu vivíamos agora como casal, foi surreal e doloroso. Como elas estão? Perguntei, mesmo sabendo que não tinha direito de saber. Clarice me olhou com uma mistura de raiva e pena. Marina teve que fazer terapia porque não consegue mais confiar em adultos, disse com frieza. Gabriel tem tido pesadelos e problemas na escola. Parabéns, Amanda. Você conseguiu destruir não só um casamento, mas também a infância de duas crianças inocentes. Suas palavras me atingiram como socos no estômago. Eu nunca havia pensado verdadeiramente no impacto que nossas ações teriam sobre Marina e Gabriel. Para mim, eles eram apenas obstáculos no caminho do meu amor por Ricardo, não pessoas reais com sentimentos e necessidades. Clarice, eu nunca quis machucá-las, tentei dizer, mas ela me cortou com um gesto. Nunca quis? Ela riu amargamente. Amanda, você sabia exatamente o que estava fazendo. Você sabia que eu havia sido traída antes. Sabia como aquilo me destruiu. E mesmo assim, escolheu fazer a mesma coisa comigo. Não venha fingir que foi um acidente. Ela se aproximou de mim e pude ver o ódio queimando em seus olhos. Você destruiu minha vida porque queria o que era meu. Simples assim. Quando Ricardo chegou em casa... Naquela noite, contei sobre a visita de Clarice. Ele ficou visivelmente abalado com a notícia de que os filhos estavam fazendo terapia. Eles são apenas crianças, murmurou, se servindo de um copo generoso de uísque. Não deveriam estar pagando pelos meus erros. Naquela noite, ele chorou nos meus braços como uma criança, repetindo o nome dos filhos como uma oração. Foi nesse período que comecei a questionar se o que tínhamos valia mesmo a pena todo o sofrimento que havíamos causado. O Ricardo apaixonado e intenso dos nossos encontros secretos havia sido substituído por um homem atormentado pela culpa, que bebia demais e falava constantemente sobre o passado. Eu ainda o amava, mas começava a perceber que talvez o amor não fosse suficiente para superar tanta destruição. Em agosto, as coisas pioraram ainda mais. Ricardo recebeu uma notificação judicial informando que Clarice estava pedindo pensão alimentícia de 60% de sua renda. Ela quer me quebrar financeiramente, ele disse, jogando os papéis na mesa com raiva. Não basta ter ficado com a casa, com os filhos, com tudo. Ela quer me ver na miséria. Eu tentei acalmá-lo, mas percebi que uma parte dele culpava a mim por aquela situação. Se eu não tivesse conhecido você, ele disse numa noite, completamente bêbado, minha vida seria completamente diferente. Suas palavras me cortaram como uma lâmina. Você se arrepende de estar comigo? Perguntei com o coração na garganta. Ele demorou tanto para responder que pensei que não ia responder. Não sei mais o que sinto, disse finalmente. Só sei que tudo está destruído. Setembro trouxe mais uma bomba. Marina, que agora tinha 18 anos, enviou uma carta para o pai. Ricardo abriu com as mãos tremendo e, quando terminou de ler, seu rosto estava pálido como cera. Ela disse que não quer me ver nunca mais, sussurrou com a voz quebrada. Disse que me considera morto para ela. Ele me mostrou a carta e as palavras de Marina eram duras como pedras. Você escolheu uma estranha no lugar da sua família. Agora viva com as consequências. Naquela noite, Ricardo bebeu até perder a consciência. Quando acordou no dia seguinte, estava diferente, como se algo dentro dele tivesse se quebrado definitivamente. Amanda, ele disse com uma calma que me arrepiou, eu não posso mais viver assim. Não posso viver sabendo que meus filhos me odeiam, que minha ex-esposa me considera um monstro, que toda a cidade nos aponta como vilões. O que você está dizendo? Perguntei, sentindo o pânico tomar conta do meu peito. Estou dizendo que talvez tenhamos cometido um erro. Ele respondeu sem me olhar nos olhos. Talvez tenhamos confundido desejo com amor, paixão com destino. Suas palavras eram como punhaladas no meu coração. Depois de tudo que havíamos passado, depois de toda a destruição que havíamos causado, ele estava questionando se valia a pena.
Ricardo, você não pode estar falando sério, disse com desespero. Depois de tudo que sacrificamos, de tudo que perdemos para ficarmos juntos, você vai desistir agora? Ele finalmente me olhou e havia uma frieza em seus olhos que eu nunca havia visto antes. Amanda, olha para nós. Olha o que nos tornamos. Somos duas pessoas destruídas, vivendo os destroços do que fizemos. Isso é amor? Passei a noite acordada, tentando entender como havíamos chegado àquele ponto. O amor da minha vida, pelo qual eu havia esperado 23 anos, pelo qual havia traído minha melhor amiga e destruído uma família, estava questionando nossa relação. O homem que havia prometido que valia a pena qualquer sacrifício, agora falava em erro e arrependimento. Na manhã seguinte, Ricardo fez as malas novamente. Vou ficar num hotel por um tempo, disse sem me olhar. Preciso pensar, preciso entender o que realmente quero da minha vida. Quando ele chegou à porta, se virou e me olhou com uma expressão que misturava amor e arrependimento. Amanda, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas não sei se nosso amor vale toda a dor que causamos. Fiquei sozinha na minha casa, cercada pelos vestígios da nossa vida juntos. Suas roupas no armário, sua escova de dentes no banheiro, o cheiro do perfume dele impregnado nos lençóis. Pela primeira vez, desde que tudo começou, me perguntei se havia valido a pena. Se 23 anos de amor secreto, seguidos por alguns meses de paixão intensa, justificavam a destruição de tantas vidas, incluindo a minha própria. 2 semanas depois, Ricardo voltou, mas não era mais o mesmo homem que havia saído. Havia uma resignação em seus olhos, uma aceitação dolorosa de que não havia volta para o passado. Decidi que vamos tentar, disse deixando as malas na entrada. Depois de tudo que fizemos, depois de tudo que perdemos, temos que tentar fazer isso funcionar. Senão, tudo terá sido em vão. Mas eu sabia que algo havia mudado para sempre entre nós. O amor ainda estava lá, mas estava envenenado pela culpa, pela dor, pelo arrependimento. Éramos 2 náufragos se agarrando um ao outro no meio do oceano, tentando sobreviver ao naufrágio que nós mesmos havíamos causado. E eu começava a me perguntar se sobreviveríamos àquilo que havíamos criado. Relação já fragilizada. Ricardo voltou a morar comigo. Mas era como viver com o fantasma do homem que eu amava. Ele cumpria as obrigações de um relacionamento. Dormia na minha cama, comia na minha mesa, dividia as despesas da casa, mas sua alma estava em outro lugar, provavelmente com os filhos que não o queriam mais ver. As manhãs se tornaram especialmente dolorosas. Eu acordava e por alguns segundos esquecia de toda a dor, de toda a destruição, e sentia aquela felicidade antiga, de ter Ricardo ao meu lado. Mas então a realidade voltava como uma bofetada. Víamos nos olhos um do outro o peso do que havíamos feito, a culpa que carregávamos, a certeza de que nosso amor havia custado caro demais. Bom dia, ele murmurava sem me olhar, se levantando para tomar banho. Bom dia, eu respondia, fingindo normalidade enquanto morria um pouquinho por dentro. Em julho, descobrimos que Clarice estava namorando. A notícia chegou até nós através de uma conhecida do hospital, que fez questão de me contar com aquele sorriso maldoso de quem sabe que está cutucando uma ferida. Ela está saindo com um empresário de Caxias do Sul, disse a mulher, observando minha reação. Homem solteiro, bem-sucedido, sem filhos, dizem que está muito feliz. Quando contei para Ricardo, vi algo morrer nos olhos dele. Ela superou, disse com uma voz tão baixa que mal conseguia escutar. 2 anos depois, ela já superou e seguiu em frente. Havia uma amargura na voz dele que cortava como vidro. E eu aqui, destruído, sem conseguir nem mesmo abraçar meus próprios filhos. Naquela noite, Ricardo chorou como eu nunca o havia visto chorar antes. Um choro profundo e desesperado de quem percebia que havia perdido tudo por nada. Foi nesse período que comecei a entender a dimensão real do que havíamos feito. Não éramos os protagonistas de uma grande história de amor, como eu havia romantizado durante todos aqueles meses. Éramos apenas 2 pessoas, egoístas que havíamos destruído uma família por alguns momentos de prazer. Clarice estava se reconstruindo. Os filhos estavam aprendendo a viver sem o pai, e nós estávamos presos num relacionamento tóxico baseado na culpa e no arrependimento. Em agosto, Ricardo teve um colapso nervoso completo.
Encontrei-o no banheiro de manhã, sentado no chão do box, chorando debaixo da água fria. Não aguento mais. Ele repetia como um mantra. Não aguento mais viver com essa culpa. Levei-o ao hospital, onde foi medicado para ansiedade e depressão. O médico que o atendeu me olhou com aquela expressão de quem sabia toda a nossa história e disse: ele precisa de acompanhamento psicológico urgente, e a senhora também. As sessões de terapia revelaram verdades que eu não estava preparada para ouvir. Vocês construíram um relacionamento baseado na fantasia, disse a psicóloga numa das sessões conjuntas. Durante 23 anos, Amanda idealizou um homem casado, e Ricardo se refugiou nessa idealização quando seu casamento entrou em crise. Mas a realidade é diferente da fantasia. Suas palavras ecoavam na minha cabeça durante dias. O amor de vocês é real, continuou a terapeuta, mas está contaminado pela forma como começou. Toda vez que se olham, lembram da traição, da mentira, da dor que causaram. É possível superar isso, mas exige muito trabalho e, principalmente, perdão próprio. Perdão próprio. Como perdoar a mim mesma por ter destruído a vida da minha melhor amiga? Como perdoar por ter contribuído para a destruição emocional de 2 crianças inocentes? Em setembro, recebemos uma notícia que mudou tudo. Marina, agora com 19 anos, estava se casando. A informação chegou através de um convite de casamento que alguém mostrou para Ricardo no hospital. Sua filha mais velha havia escolhido um homem. Estava construindo uma vida nova, e ele não fazia parte disso. Ela nem ao menos me convidou, disse com a voz quebrada. Minha própria filha vai se casar e eu não vou estar lá. Naquela noite, Ricardo bebeu até perder a consciência novamente, mas dessa vez foi diferente. Quando acordou, havia uma calma estranha nele, uma paz que me assustou. Amanda, disse com uma serenidade que me arrepiou. Eu preciso ir embora. Meu coração parou. Embora para onde? Para longe daqui, longe de Gramado, longe das memórias, longe de tudo isso. E eu? Perguntei com a voz trêmula. Você vem comigo ou fica aqui? A escolha é sua. Havia uma frieza na voz dele que eu nunca havia escutado antes. Era como se ele tivesse tomado uma decisão definitiva, como se tivesse encontrado uma saída que eu não conseguia ver. Ricardo, não podemos fugir dos nossos problemas. Não estou fugindo, ele respondeu. Estou me salvando. Foi então que entendi que nosso relacionamento havia chegado ao fim. Não de forma explosiva, como havia começado, mas de forma lenta e dolorosa, como uma morte anunciada. O homem, que eu amava há 24 anos, estava me deixando, não por outro amor, mas porque não conseguia mais viver com o peso do que havíamos feito juntos. Eu te amo, Amanda, disse numa das últimas conversas que tivemos, mas nosso amor virou veneno e eu não posso mais me envenenar todos os dias. Em outubro, Ricardo fez as malas pela última vez. Havia aceitado uma proposta de trabalho em Florianópolis, numa clínica onde ninguém conhecia nossa história. É um recomeço, disse, tentando soar esperançoso, uma chance de ser feliz de novo. Eu queria perguntar se essa felicidade incluía a possibilidade de nos reencontrarmos no futuro, mas tinha medo da resposta. Obrigado por tudo, Amanda, disse quando chegou à porta. Obrigado por me amar durante todos esses anos. Obrigado por ter sido meu refúgio quando eu mais precisei. Mas agora preciso aprender a viver comigo mesmo. Ele me beijou pela última vez, um beijo suave e triste, que sabia a despedida. Definitiva. Seja feliz, sussurrou. Você merece ser feliz. Quando a porta se fechou, desabei no chão da sala e chorei como nunca havia chorado na minha vida. 24 anos de amor, alguns meses de paixão intensa, e agora estava sozinha novamente. Mais sozinha do que nunca havia estado. Porque antes eu tinha pelo menos a esperança, o sonho, a fantasia de que um dia Ricardo poderia ser meu. Agora eu tinha apenas as ruínas do que havíamos construído e destruído juntos. Os dias seguintes foram os mais escuros da minha vida. Eu vagava pela casa como um fantasma, tocando as coisas que ele havia tocado, dormindo no lado da cama onde ele costumava dormir, preparando café para 2 e lembrando que estava sozinha. O cheiro dele ainda impregnava os lençóis, suas roupas ainda ocupavam metade do guarda-roupa, mas ele havia ido embora para sempre. E sabem o que mais dói, queridos ouvintes?
É perceber que toda aquela dor, toda aquela destruição, todo aquele sofrimento foi por nada. Ricardo não conseguiu ser feliz comigo. Eu não consegui ser feliz com ele. Clarice teve sua vida devastada. As crianças carregaram cicatrizes emocionais e, no final, todos saímos perdendo. O amor que eu achei que justificava qualquer sacrifício se revelou insuficiente para sustentar o peso das suas próprias consequências. Mas vocês que estão me ouvindo, vocês que talvez estejam passando por situações parecidas, me contem, como vocês lidam com amores impossíveis? Já se viram na situação de amar alguém que não podiam ter? E, principalmente, como vocês conseguem distinguir entre amor verdadeiro e obsessão? Deixem nos comentários suas experiências, suas dicas, suas histórias, porque uma coisa eu aprendi nessa jornada dolorosa. Nossos erros podem servir de lição para outros, e talvez seja essa a única forma de dar algum sentido a tanto sofrimento. Estarei lendo cada um dos seus comentários com carinho, porque sei que muitos de vocês já passaram por dores similares, e juntos podemos nos fortalecer e aprender. Solidão se tornou minha companheira constante, mas uma solidão diferente daquela que eu conhecia antes de Ricardo. Esta era uma solidão amarga, cheia de arrependimentos e memórias que cortavam como vidro. Durante esse tempo, tentei reconstruir algum tipo de vida normal. Voltei à terapia, dessa vez sozinha, tentando entender como havia chegado àquele ponto de autodestruição. Você passou 23 anos alimentando uma fantasia, disse minha nova psicóloga, uma mulher séria de 50 e poucos anos. E quando a fantasia se tornou realidade, descobriu que não era exatamente o que esperava. Suas palavras eram duras, mas verdadeiras. Eu havia criado um Ricardo ideal na minha cabeça, e o Ricardo real nunca poderia competir com essa criação. Em dezembro de 2025, exatamente 3 anos depois daquela primeira noite fatídica que mudou tudo, recebi uma ligação que fez meu mundo tremer novamente. Era Clarice. Depois de todos esses anos de silêncio, minha ex-melhor amiga estava ligando para mim. Amanda, disse com uma voz que misturava firmeza e uma tristeza profunda. Preciso falar com você. É sobre Ricardo. Meu coração disparou. O que aconteceu com ele? Perguntei, sentindo pânico tomar conta do meu peito. Ele teve um acidente, disse Clarice com a voz embargada. Um acidente de carro em Florianópolis. Está no hospital, em estado grave. O mundo girou ao meu redor. Depois de todos esses anos, depois de toda a dor, a primeira notícia que eu tinha dele era que estava morrendo. Por que está me contando isso? Perguntei, tentando controlar a voz. Por quê? Clarice hesitou. Porque antes de perder a consciência, ele pediu para me ligarem. E a primeira coisa que disse foi o seu nome. Suas palavras me atingiram como um raio. Depois de 2 anos de silêncio, enfrentando a morte, Ricardo havia pensado em mim. Amanda, ele está pedindo para você ir até lá. Naquela mesma noite, peguei o primeiro ônibus para Florianópolis. Foram 6 horas de viagem que pareceram uma eternidade, com minha mente girando entre memórias, arrependimentos e um medo terrível de chegar tarde demais. Quando finalmente cheguei ao hospital, encontrei Clarice na sala de espera. Ela estava diferente, mais magra, com cabelos grisalhos que não existiam antes e rugas ao redor dos olhos que falavam de muito sofrimento. Como ele está? Perguntei, sem saber se deveria me aproximar ou manter. Distância. Grave, ela respondeu sem me olhar. Traumatismo craniano, hemorragia interna, múltiplas fraturas. Os médicos dizem que as próximas horas são decisivas. Ficamos ali sentadas, lado a lado, 2 mulheres que haviam amado o mesmo homem e cujas vidas haviam sido destroçadas por causa desse amor. Por que você veio me avisar? Perguntei depois de um longo silêncio. Clarice suspirou profundamente antes de responder. Porque percebi que carregar ódio por 3 anos só me fez mal. E por quê? Ela pausou. Porque ele nunca parou de amar você. Suas palavras me cortaram como uma lâmina. Mesmo depois de ir embora, mesmo depois de todo esse tempo, ele falava sobre você nos momentos de delírio. Foi então que descobri que Clarice havia mantido contato esporádico com Ricardo durante esses 2 anos, principalmente por causa das crianças. Marina se casou e teve um bebê, ela me contou. Ricardo é avô, mas nunca viu o neto. Gabriel está na universidade, estudando medicina como o pai. Eles ainda não perdoaram,
mas a dor diminuiu com o tempo. Saber que ele havia se tornado avô, que havia perdido esses momentos importantes da vida dos filhos, me partiu o coração. Ele estava sozinho em Florianópolis? Perguntei, embora tivesse medo da resposta. Completamente sozinho. Clarice confirmou. Nunca mais se relacionou com ninguém. Vivia apenas para o trabalho, como se estivesse se punindo por tudo o que aconteceu. A imagem de Ricardo, vivendo isolado, carregando toda aquela culpa sozinho, me fez chorar silenciosamente. Quando finalmente me permitiram vê-lo, quase desmaiei. O homem forte e bonito que eu havia amado estava irreconhecível, magro demais, pálido, conectado a diversos aparelhos, com curativos cobrindo boa parte do rosto. Mas quando me aproximei da cama e segurei sua mão, ele abriu os olhos lentamente. Amanda, sussurrou com uma voz fraca que mal consegui reconhecer. Você veio. Claro que vim, respondi, tentando não chorar na frente dele. Como você está se sentindo? Como se estivesse pagando por todos os meus pecados, ele disse com um sorriso triste. Amanda, eu preciso te falar algumas coisas antes que seja tarde demais. Seu tom assustou. Não fale assim, você vai ficar bem. Não, amor. Ele apertou minha mão com a pouca força que tinha. Eu sinto que meu tempo está acabando, e há coisas que preciso dizer. Eu nunca deixei de te amar, começou, com os olhos fixos nos meus. Nem por um segundo nesses 2 anos longe de você. Mas eu precisava ir embora porque estava te fazendo mal. Estava me fazendo mal. Estava perpetuando uma dor que não tinha fim. Suas palavras me fizeram chorar descontroladamente. Ricardo, por favor, não fale assim. Me escuta, Amanda. Ele continuou com urgência. Eu me arrependo de muitas coisas na minha vida. De ter traído Clarice, de ter magoado meus filhos, de ter causado tanto sofrimento. Mas nunca me arrependi de ter te amado. Nunca me arrependi de ter descoberto que você era a mulher da minha vida. Ele fez uma pausa para respirar, claramente exausto. Meu único arrependimento é ter descoberto isso tarde demais. Não foi tarde demais. Tentei consolá-lo. Nós tivemos nosso tempo, tivemos nossos momentos. Amanda, ele sussurrou, promete uma coisa para mim. Qualquer coisa. Promete que vai ser feliz. Promete que não vai carregar essa culpa para sempre como eu carreguei. Promete que vai encontrar alguém que te ame sem toda essa bagagem, sem toda essa dor. Eu não quero mais ninguém, respondi honestamente. Só quis você durante toda a minha vida. Exatamente por isso, ele disse com firmeza. Você desperdiçou 23 anos me esperando, depois perdeu mais alguns anos sofrendo por minha causa. Não posso deixar você desperdiçar o resto da sua vida também. Ele puxou minha mão e a levou aos lábios, beijando-a delicadamente. Você merece ser amada sem dor, sem culpa, sem arrependimentos. Passei 3 dias ao lado da cama dele, dormindo numa cadeira desconfortável, comendo apenas o que Clarice trazia do refeitório do hospital. Conversamos sobre tudo, sobre os anos perdidos, sobre os filhos que ele sentia falta, sobre os erros que havíamos cometido, sobre o amor que sempre existiu entre nós, apesar de toda a destruição. Foram as conversas mais honestas que já tivemos, sem mentiras, sem fantasias, apenas a verdade crua de 2 corações que se amavam, mas nunca conseguiram se amar da forma certa. Na 3ª noite, Ricardo teve uma parada cardíaca. Os médicos conseguiram reanimá-lo, mas ele ficou mais fraco, mais distante. Amanda, disse numa das últimas conversas lúcidas que tivemos. Se existe vida depois da morte, se existe um lugar onde podemos nos encontrar novamente, prometo que vou te esperar lá. E dessa vez vai ser diferente. Dessa vez não vai haver obstáculos, não vai haver dor, não vai haver consequências. Não. Fale assim, implorei, segurando sua mão com força. Você vai sair dessa, nós vamos ter nossa segunda chance aqui mesmo. Ele sorriu com uma tristeza infinita. Nossa segunda chance foi aqueles poucos meses que vivemos juntos, amor. E mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo dolorosos, eles foram os melhores momentos da minha vida. Na madrugada do 4º dia, Ricardo morreu dormindo. Eu estava segurando sua mão quando senti ela relaxar completamente, quando ouvi o som contínuo do monitor cardíaco, quando vi os médicos correrem para tentar mais uma reanimação que sabíamos ser inútil.
O homem que eu havia amado durante 27 anos da minha vida havia partido, levando com ele todos os nossos sonhos, todas as nossas possibilidades, todo o futuro que nunca conseguimos construir juntos. Clarice me encontrou chorando no corredor do hospital e, para minha surpresa, me abraçou. Foi o primeiro abraço que trocamos em 3 anos, um abraço cheio de dor, compartilhada, de perdas irreparáveis, de um amor que havia destruído tudo ao seu redor, mas que mesmo assim havia sido real. Ele te amava, ela sussurrou no meu ouvido. Eu sempre soube, e agora não faz mais diferença admitir isso. O funeral foi pequeno e discreto. Além de mim e Clarice, estavam presentes alguns colegas médicos de Florianópolis e, para minha surpresa, Marina e Gabriel. Os filhos de Ricardo haviam vindo se despedir do pai, e vermos ali, adultos, bonitos, carregando no rosto as feições dele, me fez chorar ainda mais. Eles não falaram comigo, mas quando nossos olhares se cruzaram, vi que não havia mais ódio, apenas tristeza. Durante a cerimônia, olhei para aquele caixão e pensei em todos os anos que havíamos perdido, em todas as oportunidades desperdiçadas, em todo o sofrimento que poderíamos ter evitado se tivéssemos sido mais sábios, mais corajosos, mais honestos desde o início. Ricardo estava morto aos 53 anos, longe da família, longe de casa, carregando até o último momento o peso da culpa pelos erros que havíamos cometido juntos, como uma sonâmbula, cumprindo automaticamente as obrigações da vida. Trabalho, casa, compras, consultas médicas. Mas por dentro eu estava morta, tão morta quanto Ricardo. A casa onde havíamos vivido juntos durante alguns meses se tornou um mausoléu. Mantive tudo exatamente como ele havia deixado. Suas roupas no armário, seus livros na estante, até mesmo sua escova de dentes ainda guardada no banheiro. Visitantes ocasionais achavam mórbido, mas para mim era a única forma de manter viva a sensação de que nossa história havia sido real, de que não tinha sido apenas um sonho doloroso que durou alguns anos. Durante esse período de luto, recebi uma visita inesperada. Marina, a filha mais velha de Ricardo, apareceu na minha porta numa tarde chuvosa de março. Estava diferente da menina que eu havia ajudado a criar, mais madura, mais séria, carregando no colo um bebê de poucos meses. "Oi, tia Amanda", disse, usando o tratamento que não escutava há quase 4 anos. "Posso entrar?" Conversamos durante horas naquela tarde. Marina me contou sobre o casamento, sobre o filho que levava o nome do avô que nunca conheceu, sobre como havia sido difícil crescer com o peso da separação dos pais. "Por muito tempo, eu os odiei", disse com honestidade brutal. "Odiei você por ter destruído nossa família. Odiei meu pai por ter escolhido você no lugar de nós." Suas palavras me cortaram, mas eu sabia que merecia escutá-las. "Mas depois que papai morreu", continuou, "comecei a entender algumas coisas. Mamãe me contou sobre os últimos dias dele no hospital, sobre como ele falava de você mesmo depois de tanto tempo separados, e percebi que vocês se amavam de verdade, mesmo que esse amor tenha causado tanto sofrimento." Ela me olhou com uma maturidade que me surpreendeu. "Não posso dizer que perdoo completamente, mas entendo que vocês também sofreram." "Marina", consegui dizer com a voz embargada, "eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que destruí sua família, que causei uma dor que vocês carregarão para sempre, mas quero que saiba que nunca foi intencional. Seu pai e eu, nós nos perdemos num sentimento que era maior que nós." Ela assentiu lentamente. "Eu sei, tia Amanda, e é por isso que estou aqui." Foi então que Marina me fez uma proposta que mudaria minha vida novamente. "Estou me mudando para Porto Alegre", disse. "Meu marido conseguiu um trabalho melhor lá e queremos que nosso filho cresça, longe de toda essa história dolorosa de Gramado." Ela hesitou antes de continuar. "Gostaria que você fosse com a gente, como babá do meu filho, se quiser, ou apenas como família." A proposta me pegou completamente desprevenida. "Marina, você tem certeza disso? Depois de tudo o que aconteceu?" "Tenho certeza", ela respondeu com firmeza. "Você foi minha segunda mãe durante 17 anos. Foi você quem me ensinou a andar de bicicleta, quem me consolou quando tive meu primeiro coração partido, quem me ajudou com os deveres de casa quando mamãe e papai brigavam. Não posso fingir que isso nunca existiu só porque o final foi doloroso." Suas palavras me fizeram chorar como uma criança.
Depois de anos carregando o peso da culpa, de me ver como a destruidora de famílias, alguém estava me oferecendo uma chance de redenção. Você não me vê como a mulher que destruiu sua família? Vejo você como uma pessoa que cometeu erros, assim como meus pais cometeram, ela respondeu, com sabedoria. E pessoas que cometem erros merecem segundas chances. Levei semanas para tomar a decisão. Deixar Gramado significava deixar para trás todos os vestígios da minha vida com Ricardo, todas as memórias que eu guardava como relíquias sagradas. Mas também significava a possibilidade de recomeçar, de construir algo novo sobre os escombros do que havia sido destruído. Finalmente, numa manhã de abril, liguei para Marina e disse: aceito. A mudança para Porto Alegre foi como ressuscitar dos mortos. Pela primeira vez em anos, acordava com um propósito: cuidar do pequeno Ricardo, o neto que levava o nome do avô. Quando segurava aquele bebê nos braços, via traços familiares que me cortavam e me curavam ao mesmo tempo. Ele tinha os olhos verdes do pai, o sorriso que me lembrava o homem que eu havia amado, mas era uma página em branco, sem a bagagem dolorosa que carregávamos. Marina se tornou mais que uma ex-enteada. Tornou-se uma filha verdadeira, uma amiga, uma companheira na difícil tarefa de reconstruir vidas despedaçadas. Conversávamos sobre Ricardo sem rancor, compartilhávamos memórias boas, ensinávamos ao pequeno sobre o avô que ele nunca conheceria. Ele era um homem bom que cometeu erros, Marina explicava para o filho quando ele cresceu o suficiente para fazer perguntas. Mas era nosso e nós o amávamos. Gabriel também passou a nos visitar regularmente. O rapaz que havia se tornado médico como o pai era mais reservado que a irmã, mas aos poucos construiu uma relação respeitosa comigo. Tia Amanda disse numa dessas visitas: quero que saiba que não guardo mais rancor. Papai pagou um preço alto demais pelos erros dele. Vocês dois pagaram. Suas palavras foram como um bálsamo para feridas que eu pensava que nunca cicatrizariam. Em 2028, 3 anos depois da morte de Ricardo, recebi uma ligação inesperada. Era Clarice. Amanda, disse com uma voz que soava diferente, mais leve. Gostaria de te ver. Há coisas que preciso dizer. Nos encontramos num café no centro de Porto Alegre. 2 mulheres na casa dos 50 que haviam sido destroçadas pelo mesmo homem e agora tentavam reconstruir suas vidas. Eu me casei novamente, Clarice me contou, mostrando uma aliança simples no dedo, com um homem bom que me ama sem dramas, sem paixões destrutivas, sem complicações. Ela sorriu de uma forma que eu não via há anos. E percebi uma coisa, Amanda. Talvez Ricardo e você fossem mesmo feitos um para o outro. Talvez eu é que fosse a pessoa errada na história toda. Suas palavras me surpreenderam completamente. Clarice, não diga isso. Você foi uma esposa maravilhosa, uma mãe exemplar. Fui uma esposa adequada. Ela me interrompeu. Mas adequado não é a mesma coisa que apaixonante. Agora, casada com alguém que me escolheu sem reservas, percebo a diferença. Ela segurou minha mão através da mesa. Ricardo nunca me amou como amou você. E eu nunca o amei como você o amava. Isso não justifica o que fizemos, respondi. Não justifica a traição, a mentira, o sofrimento que causamos às crianças. Não justifica, ela concordou. Mas explica, e às vezes entender é o primeiro passo para perdoar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, digerindo décadas de mágoa e arrependimento. Amanda, Clarice disse finalmente, eu te perdoo, e espero que você me perdoe também. Te perdoar por quê? Por ter me casado com um homem que você amava, ela respondeu com um sorriso triste. Por ter construído uma vida que deveria ter sido sua. Por ter gerado filhos que deveriam ter bem seus. Por ter desperdiçado 22 anos da vida de um homem que nunca foi realmente meu. Suas palavras me fizeram chorar, mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Hoje, aos 57 anos, posso dizer que encontrei uma forma de paz. Não é a felicidade que imaginei na juventude, quando sonhava com finais perfeitos e amores sem consequências. É uma paz construída sobre escombros, temperada pela sabedoria que só o sofrimento ensina, abençoada pela segunda chance que nem todos recebem. Crio o neto de Ricardo como se fosse meu próprio filho. Vejo Marina construir uma família sólida, acompanho Gabriel se tornar um médico respeitado.
Às vezes, nas noites silenciosas de Porto Alegre, ainda sonho com Ricardo. Nos meus sonhos, somos jovens novamente, e ele não é casado, e eu não sou apaixonada por um homem impossível. Nos meus sonhos, nos conhecemos numa festa qualquer. Nos apaixonamos sem dramas, construímos uma vida simples e feliz. Acordo desses sonhos com o coração apertado, mas também com gratidão por ter vivido um amor verdadeiro, mesmo que imperfeito, mesmo que destrutivo. A lição que aprendi e que quero compartilhar com vocês que me acompanharam até aqui é que o amor não justifica tudo. O amor não é sempre suficiente. Às vezes, amar alguém significa não ter essa pessoa, significa protegê-la de nós mesmos, significa aceitar que alguns sonhos custam caro demais para se tornarem realidade. Ricardo e eu nos amamos profundamente, mas não soubemos amar com sabedoria. E agora, queridos, chegamos ao final desta história que carrego no peito há tantos anos. Se vocês chegaram até aqui, se compartilharam comigo essa jornada dolorosa e real, quero que saibam o quanto isso significa para mim. Contar essa história não foi fácil. Reviver cada momento, cada erro, cada consequência, mas sei que experiências como essa podem ajudar outras pessoas que estão enfrentando dilemas similares. Por favor, se essa história tocou vocês de alguma forma, se reconheceram seus próprios sentimentos aqui, deixem um comentário contando sua experiência. Vocês já viveram amores impossíveis? Como lidaram com a culpa, com o arrependimento, com as consequências dos seus atos? Suas histórias são importantes, vocês são importantes, e juntos podemos aprender, uns com os outros. Se essa jornada que compartilhamos aqui fez sentido para vocês, se sentem que ela pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares, se inscrevam no canal para não perder as próximas histórias, porque a vida é feita de experiências como essa, complexas, dolorosas, mas reais. E quando compartilhamos nossas experiências mais íntimas, quando temos coragem de mostrar nossas feridas e nossas cicatrizes, estamos ajudando alguém que precisa saber que não está sozinho. Contem para mim nos comentários o que vocês aprenderam com essa história, como ela os fez refletir sobre seus próprios relacionamentos, suas próprias escolhas. Vocês acreditam que é possível reconstruir uma vida depois de cometer erros tão graves? Sua participação aqui embaixo faz toda a diferença, porque é assim que criamos uma comunidade verdadeira, onde podemos nos apoiar mutuamente. Obrigada por terem me acompanhado até o final desta confissão. Obrigada por terem me escutado sem julgamentos, por terem compartilhado comigo essa jornada de amor, dor e redenção. Até a próxima história. Cuidem-se, amem com sabedoria e lembrem-se, todos merecemos segundas chances. Um abraço carinhoso de quem já errou muito, mas ainda acredita no poder transformador do amor verdadeiro.